Boa noite. Câmara de Vereadores cedia audiência para discutir convênios que irão contemplar comunidades terapêuticas. No Rio Grande do Sul, existem 63 entidades, com 1.320 vagas financiadas pelo Ministério da Cidadania, somando o investimento anual de quase 15 milhões de reais. Doação diária do antigo estádio Delmar Cittoni para a Polícia Federal gera debate na Câmara. E com certeza, se a população entender que não é importante o município dar uma área para que a Polícia Federal possa construir uma delegacia aqui na nossa cidade de forma definitiva, porque até então só está em prédios alugados, com certeza não vai ser aprovado aqui na Câmara e com certeza o Executivo também não vai levar essa ideia adiante. Campeão mundial pela seleção brasileira Sub-17 recebe homenagem no Legislativo. É uma sensação única, né? Ainda mais por ser no Brasil, acho que é o sonho de toda criança, de todo jogador de futebol jogar o Mundial, ainda mais na seleção brasileira, no nosso país, então foi uma sensação única e me sinto muito feliz e honrado. A Câmara de Vereadores sediou uma audiência para discutir a situação das comunidades terapêuticas de Passo Fundo. A ideia era colher informações para buscar recursos junto ao poder público. A atividade foi promovida pela Assembleia Legislativa. As comunidades terapêuticas têm um importante papel no tratamento e na reinserção social de dependentes químicos. No Rio Grande do Sul, existem 63 entidades, com 1.320 vagas financiadas pelo Ministério da Cidadania, somando o investimento anual de quase 15 milhões de reais. E desde setembro, a pauta ganhou reforço do Legislativo gaúcho, através da criação da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. A demanda surgiu no período de campanha da presidente do grupo. Este assunto veio no momento em que eu fui candidata, quando eu tive uma mãe que foi no meu comitê, me abraçou e disse que tinha um pedido para me fazer e que era para ajudar a salvar o filho. E eu fiquei muito sensibilizada, eu fiquei sem dormir, imaginando, né, o que essas famílias, quando perdem um filho para as drogas, né, sofrem. E o que eu disse para ela era de que se eu tivesse oportunidade, né, de um dia estar como parlamentar ou qualquer outra situação na política, eu trabalharia esse tema. Então, entendo isso como missão, como um compromisso de campanha e, por isso, a gente levantou essa frente. Tivemos no Ministério da Cidadania, já há alguns meses, conhecendo, né, o que o Ministério tem para oferecer para as comunidades. Hoje as comunidades já são reconhecidas, né, com trabalhos positivos. Elas já tiveram um caminho muito árduo, um caminho muito difícil no início, mas hoje elas têm resultados. Como um dos objetivos da Frente Parlamentar é conhecer as comunidades terapêuticas, a Casa Vita foi uma das participantes. O presidente da entidade contou que atende cerca de 50 dependentes químicos. Quase todas as vagas são mantidas através de convênios. Faz 17 anos que a gente está acolhendo, então, faz o acolhimento de pessoas com uso de substâncias psicoativas, dependentes de drogas. Hoje nós temos na casa em torno de quase 50 pessoas. Essas 50 pessoas, eu diria que 30% é alcoolistas e 70% crack. Tá? Pode ser que tenha um ou outro oriundo da maconha e da cocaína, mas basicamente é álcool e crack. Tá? Todas essas pessoas, na sua grande maioria, é encaminhado. Oriundas de um convênio que nós temos com o município, né, e o CAPS-AD faz esses encaminhamentos, e 30 vagas são do governo federal, onde qualquer pessoa pode fazer esse encaminhamento. Todos os recursos provenientes desses convênios, eles estão em dia, não existe atraso. E a gente está fazendo um trabalho, nós temos hoje um corpo, uma equipe técnica de psiquiatra, psicólogo, nutricionista, enfermeira, assistente social, educador físico e além dos agentes de saúde, que são os monitores. Então nós temos um quadro que muitas vezes não tem num hospital.
a título de a ponto de termos um enfermeiro padrão e 2 técnicos de enfermagem. A Frente Parlamentar realizou 3 grandes encontros no estado, em Farroupilha, Pelotas e o último em Passo Fundo. E conforme constatou a deputada, um dos maiores desafios é preparar os ex-dependentes para o mercado de trabalho. Nós temos uma sociedade muitas vezes que recrimina, né, essas pessoas, que não dá oportunidades, então nós precisamos preparar um pouquinho a sociedade para isso, e o maior desafio que eu vejo hoje é capacitá-los para seguir a vida em diante, para ter uma profissão, sair dali e não ficar ociosos, porque a gente sabe de muitos números, né, de muitos que acabam recaindo, né, acabam voltando na questão das drogas, do álcool, enfim, e a gente quer isso, a gente quer que eles tenham estrutura, que eles, né, se consolidem e que tenham realmente uma vida digna, como todos nós. Atento a este pedido da presidente do grupo, o vereador Leandro Rosso apresentou uma sugestão. Ele se comprometeu em buscar um convênio com a Universidade Popular. A Câmara de Vereadores tem que receber esse tipo de iniciativa, pois aqui em Passo Fundo nós temos várias casas de apoio que acolhem essas pessoas, dão o tratamento, mas a gente tem que ter cuidado pós o tratamento, ou seja, o que vai fazer depois. Então a gente tem uma parceria hoje com a Universidade Popular, então a gente pode oferecer cursos e ingressar esse jovem, esse cidadão ao mercado de trabalho. Mas, além disso, o presidente da Casa Vita trouxe outra demanda. De acordo com Iberê Alves, o poder público precisa colaborar com a estrutura do local. Tanto o município quanto o governo federal, eles poderiam ter uma participação mais efetiva na questão física das comunidades terapêuticas, que eu acho que essa é a questão que ainda está faltando, sabe? Porque os recursos que vêm, que são provenientes desses convênios, eles assistem apenas à questão da alimentação e parte do pagamento dos funcionários. Mas não tem recursos, não tem gordura para a gente construir ou adequar de uma maneira mais eficaz as comunidades terapêuticas. E para finalizar, mais uma contribuição surgiu na audiência. Futuramente, um grande fórum vai esclarecer o trabalho das comunidades terapêuticas. Com certeza a Câmara de Vereadores vai ser parceira e vai tomar a frente também para promover um fórum onde nós vamos chamar a comunidade para que ela possa ouvir as pessoas que trabalham e que prestam esse serviço, como que funciona, de que forma que é dada a recuperação. As pessoas nos perguntam muito qual o custo disso para manter um dependente químico numa casa terapêutica. Na grande maioria dos casos não existe custo. Obviamente que famílias de grande poder aquisitivo, porque as drogas, infelizmente, ela ataca o pobre e ataca o rico também, né? Então, famílias bem financeiramente, elas ajudam as casas terapêuticas com recursos para que o serviço possa ser ainda melhor. Mas quem não tem dinheiro também é atendido. Então, é importante esclarecer sobre o número de vagas, sobre quais os procedimentos até chegar numa casa terapêutica. Enfim, eu acho que é um fórum super importante, levar a informação, levar o conhecimento para os cidadãos, para a população, e assim nós temos certeza que vamos estar dando uma grande contribuição para salvar muitas vidas. Nós vamos agora para um intervalo e retornamos em seguida com outras informações do Parlamento Municipal. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros.
Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia, e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Dois projetos de lei do Poder Executivo que prevêem doações diárias estão tramitando na Câmara. Um deles refere-se ao terreno do antigo estádio Delmar Cittoni. O estádio municipal Delmar Cittoni, localizado na Vila Dona Elisa, já foi palco de grandes disputas do futebol amador. Por isso, o projeto de lei vem gerando debates no Legislativo. O líder do governo, o vereador Ronaldo Rosa, defendeu que a doação à Polícia Federal traria diversos benefícios à comunidade. É uma área lá na Vila Fátima, na Vila Dona Elisa, na verdade, onde fica o famoso estádio Delmar Cittoni, que há muito tempo está abandonado, não está mais sendo utilizado para o seu propósito de estádio, de campo, enfim. E o município foi procurado pelo staff da Polícia Federal, que tem uma delegacia aqui na nossa cidade, que atende a centenas de municípios da região, então converge para cá centenas de casos, de processos, a questão até mesmo da realização das pessoas poderem ter a sua autorização, né, para poder fazer as suas viagens ao exterior, enfim, são vários serviços que a Polícia Federal presta, né? Muitas vezes a gente se lembra da Polícia Federal e só pensa na questão do tráfico de drogas ou na questão indígena, mas a Polícia Federal presta uma série de outros serviços. Isso é importante para Passo Fundo também, como cidade, como atrair pessoas para cá. Então essa parceria com a Polícia Federal ela é importante, mas claro que aquela área é uma área nobre, que realmente merece essa discussão, merece essa atenção, e eu tenho certeza. O Executivo encaminhou esse projeto para a Câmara justamente com esse objetivo, de a Câmara que é a casa dos debates, para que aqui na Câmara se faça os debates, se faça audiência pública, se ouça a comunidade, e com certeza se a população entender que não é importante o município dar uma área para que a Polícia Federal possa construir uma delegacia aqui na nossa cidade de forma definitiva, porque até então só está em prédios alugados, com certeza não vai ser aprovado aqui na Câmara e com certeza o Executivo também não vai levar essa ideia adiante. Então é importante que a gente faça esse debate, ouça a maioria da população de forma democrática e tome esta decisão. É importante registrar que aquela área do Delmar Cittoni está abandonada e que algum destino é preciso dar para aquela área que já está sendo, inclusive, ocupada de forma irregular, e se o município não tomar uma providência em breve, se não utilizar para alguma coisa que reverta em benefício da população, vai acabar ficando na mão de meia dúzia de pessoas que estão se aproveitando dessa situação. Já o vereador Aristeu da Lalana é contra a doação do espaço. Quero fazer uma colocação e vou conversar com o prefeito. Não tenho nada contra a doação de área para qualquer tipo de entidade, mas não sei qual é o objetivo daquela área. E a minha preocupação, aquela área, as escolas, nós precisamos pegar a Secretaria de Esporte, que eu lutei tanto para que tivesse uma Secretaria de Esporte em Passo Fundo, né, separada da cultura, e nós precisamos... Eu sei que o prefeito falou assim para mim,
Alalana, o sonho do novo Delmar Cittoni, o Complexo Esportivo Bairro Nonoai Operária, era um sonho teu e eu estou realizando. Muito obrigado, prefeito. Era um sonho para aquela comunidade. Mas vamos negociar essa área com o pessoal dessa doação, se eles não podem ficar com 30% daquela área. Toda aquela fachada de ter arquibancada, a gente não precisa daquilo, vereador Paulo Neca. E deve dar uns 30 metros por 100 naquela área. Dá para construir qualquer coisa que se queira naquela área. E vamos deixar a quadra esportiva, aquela que tira as crianças da droga. Vamos abrir um portão lá atrás, para que as escolas possam, para essas pessoas maravilhosas que fazem essas escolinhas, para ter aqueles meninos ali, a Vera está envolvido com a droga, está ali treinando, sonhando com o futuro. Quantos atletas saíram? O Delmar Cittoni tem uma história para mim. Ali de dentro do Delmar Cittoni, vou falar assim por cima, saiu Kita, Kiko, Loreno, Chamega, Almir, Toco. Se eu enumerar aqui e começar a puxar pelas minhas catracas, senhor presidente, eu vou dizer 50 ex-atletas que saíram profissionalmente dali. O Parlamento Municipal, através da bancada do PSDB, prestou uma homenagem a Luan Patrick, campeão mundial pela Seleção Brasileira Sub-17. O jogador, que vive em Passo Fundo, é um dos talentos da nova geração do futebol. Luan Patrick é um dos zagueiros da Seleção Brasileira que, no mês de novembro, conquistou a Copa do Mundo FIFA de futebol na categoria Sub-17. O menino, que é natural de Carazinho e tem os pais residindo em Passo Fundo, joga atualmente no Atlético. O caminho para integrar o elenco da equipe Canarinho começou com treinos e amistosos, sendo 7 convocações oficiais. Mas o primeiro título com a camisa verde e amarela veio na competição internacional. Foi uma sensação única, né? Ainda mais por ser no Brasil. Acho que é o sonho de toda criança, de todo jogador de futebol, jogar o Mundial, ainda mais na seleção brasileira, no nosso país. Então foi uma sensação única e me sinto muito feliz e honrado. A seleção brasileira foi campeã do Mundial após vencer o México por 2-1. Mas antes o time passou pelo Canadá, Nova Zelândia e Angola na fase classificatória. Nas oitavas venceu o Chile e nas quartas a Itália. Já a semifinal foi de virada por 3-2 em cima da França. A trajetória de sucesso de Luan foi ressaltada na Câmara de Vereadores pela bancada do PSDB. João dos Santos e Fernando Rigon concederam ao atleta um título de honra ao mérito. A seleção brasileira, os 3 últimos jogos, saiu perdendo, né? E foi virar os jogos no finzinho, ou seja, não desistiu em momento nenhum. Principalmente no jogo com a França, um jogo dificílimo, a seleção da França, uma excelente seleção, mas o Brasil foi guerreiro e serviu de exemplo, né? Eu ontem, assistindo o jogo do Internacional, do meu time, vi que não tem isso, né? Vi na seleção brasileira principal, não tem vontade, né? Não tem aquele amor de representar o Brasil, representar todos os brasileiros. Então, quero dar os parabéns ao Luan Patrick, que muito bem representou Passo Fundo e região, e que ele, com certeza, vai ter muito sucesso e, quem sabe, vai estar na seleção brasileira principal. Para mim, foi uma honra, um prazer, né, ter tido a ideia de homenagear o Luan. E homenageando o Luan, eu estou homenageando todos os torcedores do futebol do Brasil. Como o presidente já falou aqui, não é? Está hoje difícil de você assistir o futebol, porque parece que virou assim um grupo de mercenários. As pessoas parece que só olham para o dinheiro e não olham para o valor da camisa, né? Para a alma que tem que ter uma seleção brasileira ou um clube de futebol. Então, está de parabéns o Luan, está de parabéns aquela seleção e, com certeza, aqueles que sonham no futebol sigam o exemplo desse menino. O jogador Luan Patrick agradeceu o carinho dos passofundenses e comentou os desejos para a carreira. Muito feliz, né, em ser lembrado, sair daqui muito novo e agora voltar e ser homenageado, me sinto muito feliz. E para o futuro, qual é o teu desejo?
Acho que é subir no profissional no Atlético Paranaense e depois a Europa. E segunda-feira é dia de Câmara Mulher. No programa que vai ao ar logo após a sessão plenária, Cláudia Tainá conversa com a psicóloga Vanessa dos Santos sobre transtorno alimentar. Eu encontro uma dificuldade muito grande e acredito, né, que seja natural para quem trabalha com isso em tratar os problemas, os transtornos relacionados à bulimia nervosa e à anorexia nervosa. Porque normalmente os pacientes negam muito que estão com esse problema. E aí o que dificulta ainda mais a ajuda, né, tanto dos familiares quanto amigos, e até chegar ao profissional, né, para auxiliar dentro desse transtorno, porque as pessoas negam que estão com um problema. Já na obesidade, e aí vem isso que tu trouxe, né, que é a culpa, o indivíduo se sente muito culpado. Eu trabalho também com obesidade e identifico que os pacientes, quando chegam para o tratamento, para a cirurgia bariátrica, eles chegam com uma carga de culpa muito grande, a autoestima muito baixa, porque eles se sentem responsáveis por estar, né, apenas eles totalmente responsáveis por aquele estado. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira termina aqui. Uma boa noite e um ótimo início de semana.